O Bahia vive um momento curioso no Campeonato Brasileiro, está no G4 com uma campanha sólida, bons números e ainda com menos jogos que a maioria dos concorrentes. Mas a sensação que ronda a torcida, por mais estranho que pareça, é de que falta algo. Falta ambição, falta agressividade no mercado. Ou é apenas o fantasma de anos e anos de irrelevância esportiva que ainda paira sobre o torcedor tricolor? Antes de mais nada, é bom entender o contexto da rodada. A 20ª rodada do Brasileirão foi extremamente favorável ao Bahia, mesmo sem o time entrar em campo. O Botafogo, por exemplo, tropeçou em casa contra o Cruzeiro. Um resultado excelente porque segurou um rival direto e não permitiu que se aproximasse na tabela. O Corinthians empatou com o Fortaleza e ambos também se mantiveram mais distantes. O Atlético Mineiro até venceu o Bragantino, mas mesmo assim a combinação de pontos e jogos disputados favorece o tricolor. O Bragantino, por exemplo, tem 2 jogos a mais que o Bahia e não conseguiu ultrapassá-lo. Vitória e Palmeiras ficaram no empate, o que também ajuda, já que o Palmeiras não disparou. Flamengo empatou com o Ceará e até o clássico entre Internacional. E São Paulo teve um saldo interessante, porque o Inter, que poderia tentar encostar, ficou estagnado. Ou seja, tudo conspira a favor do Bahia. Agora é fazer a parte dele em campo. Mas esse bom momento traz consigo uma cobrança, o Bahia precisa se reforçar. O torcedor olha para a tabela e vê oportunidade. E aí surge a pergunta, o clube vai realmente se preparar para brigar por grandes objetivos ou vai se contentar em manter uma campanha ok? É justamente nesse ponto que entra a frustração com a janela de transferências. O Bahia já tentou alguns nomes. Um deles foi o atacante brasileiro Léo Fenza, que estava na Europa e chegou a ser procurado pelo clube. A negociação não avançou porque o jogador, que recém se casou na Alemanha, preferiu continuar no futebol alemão. O Hertha Berlim o contratou por cerca de 3 milhões de euros, o que dá aproximadamente 22 milhões de reais. Para um jogador de 26 anos com certa rodagem na Europa, não é um valor tão fora da realidade de um clube que faz parte do Grupo City, mas o Bahia perdeu essa por opção do atleta e o elenco segue sem a profundidade desejada. E o torcedor sente isso, ainda mais quando vê o time sofrer com desfalques. O atacante Eric Pulga, por exemplo, segue em tratamento, se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa. Ele mesmo publicou imagens do processo de fisioterapia, mostrando que o trabalho está sendo feito com intensidade, mas ainda sem previsão exata de retorno. E a verdade é que ele fez falta na última partida. Pulga vinha sendo peça importante, imprimindo velocidade, criando jogadas, incomodando defesas adversárias. Sua ausência escancarou a falta de opções ofensivas no banco. E é por isso que a cobrança aumenta. O Bahia precisa com urgência de reforços. Um atacante, um zagueiro, talvez até um novo goleiro. Essa tem sido uma crítica constante por parte da torcida, inclusive. A janela de transferências já está aberta desde julho e agosto chegou. Daqui a pouco ela se fecha. Não dá mais para ficar apenas monitorando o mercado. O torcedor não quer promessas, quer nomes, quer ver ação. Não adianta repetir o erro da temporada passada, quando o time caiu de rendimento justamente por não se mexer, enquanto os adversários se reforçavam. Mas toda essa discussão sobre ambição esportiva precisa ser feita com o pé no chão. O Bahia, antes da SAF, era um clube com finanças relativamente organizadas, mas esportivamente irrelevante. Estamos falando de um time que por mais de 20 anos não conseguia sequer figurar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Ficava entre meio de tabela e muitas vezes zona de rebaixamento. Desde 1990, o clube não terminava um campeonato nacional entre os 4 primeiros. Então, quando a SAF chegou, houve uma ruptura de expectativa, a organização financeira já existia, mas o salto esportivo teria que vir de um trabalho profundo de longo prazo. E é aí que entra um ponto interessante da reflexão feita por quem acompanha o Bahia de perto. O clube não tem só um déficit financeiro a ser superado, tem um déficit esportivo, um déficit de mentalidade vencedora. O Bahia durante décadas se acostumou a ser um time que brigava para não cair, ou no máximo se classificava para uma competição sul-americana. Não havia um ambiente de clube grande de quem sonha alto. E isso não muda apenas com aporte financeiro. Isso exige tempo, exige processo, exige reconstrução de identidade. O torcedor, por outro lado, vive um misto de ansiedade e frustração.
Porque ver um Botafogo, por exemplo, com o SAF também já brigando por títulos, ainda que com um modelo de gestão questionável em termos de sustentabilidade. E aí pensa por que o Bahia não pode também, e é uma cobrança legítima. Só que existe uma diferença importante. O Botafogo, mesmo endividado, era um clube que tinha mais presença nas primeiras prateleiras do futebol brasileiro. Subia e caía, mas sempre teve lampejos de protagonismo. O Bahia não! O Bahia vinha de um limbo esportivo muito mais profundo. Então é justo dizer que, embora estivesse melhor financeiramente, o Bahia tinha um caminho maior a percorrer até se tornar competitivo no topo. Só que o tempo passa, e se antes o torcedor tinha paciência para ver esse projeto amadurecer, agora começa a cobrar resultados. Porque não basta apenas se manter no G4 por algumas rodadas, o torcedor quer brigar de verdade. Quer chegar nas últimas rodadas ainda sonhando com Libertadores, talvez até com título, e sabe que para isso o elenco precisa de mais peças, mais profundidade, mais alternativas. A pressão por reforços também passa pela falta de protagonismo em janelas anteriores. Não é de hoje que o Bahia é cobrado por não aproveitar bem o mercado. E quando se fala em SAF, o torcedor imagina uma estrutura forte de análise de scout de prospecção? Afinal, estamos falando do Grupo City, um conglomerado que tem times espalhados pelo mundo, uma rede de observadores de talentos dados, tecnologia, tudo isso à disposição. Então, por que essa dificuldade em encontrar bons nomes? Onde estão os reforços que poderiam elevar o patamar do elenco? É claro que ninguém espera que o Bahia saia contratando 4 ou 5 medalhões por janela. O projeto nunca prometeu. E isso... Mas dá para buscar jogadores de qualidade com potencial de evolução que encaixem nas necessidades do time. O torcedor quer ver o clube sendo ativo, atento, agressivo no mercado, mesmo que dentro de uma política responsável. E isso não vem acontecendo com a intensidade que se espera, e quando não vem a frustração, aparece. Porque as oportunidades estão aí, o Bahia está no G4, a torcida faz sua parte, o estádio enche, a atmosfera é positiva, mas se o elenco não for reforçado, corre o risco de repetir o roteiro do ano passado. Bom começo, queda de rendimento, perda de posição e frustração no fim da temporada. E esse filme ninguém quer assistir de novo, por isso a janela atual é crucial. O Bahia precisa ser cirúrgico, precisa agir. Um atacante de velocidade, um zagueiro que dê segurança, talvez até um goleiro mais experiente, são posições que pedem atenção urgente. Porque o campeonato vai afunilar e as lesões, suspensões e desgaste físico vão cobrar seu preço. Não dá para confiar apenas no elenco atual que já tem mostrado limitações em alguns momentos. Enquanto isso, o debate segue: o Bahia tem ou não ambição esportiva? Para alguns, as contratações de jogadores como Caule, Jean Lucas e Luciano Rodrigues mostram que o clube sim está investindo. Afinal, foram valores altos, apostas importantes, mas para outros ainda falta algo. Falta uma movimentação mais ousada, mais conectada com a oportunidade histórica que o clube está vivendo. Porque vamos ser honestos, quando foi a última vez que o Bahia esteve nessa posição, disputando entre os primeiros com perspectiva real de Libertadores? Quem sabe até mais são 30 anos de ausência desse cenário? 30 anos sem saber o que é terminar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. E agora que a chance aparece, o clube não pode hesitar. Essa geração de torcedores merece viver algo diferente, merece sonhar com mais. O Bahia tem estrutura, tem SAF, tem torcida. Só falta transformar isso em títulos, em conquistas, em campanhas marcantes. E essa transformação começa agora nessa janela. Não é exagero dizer que os próximos movimentos do mercado podem determinar o rumo da temporada. Se o Bahia for corajoso, se for estratégico, pode consolidar essa campanha no G4? Pode chegar forte na reta final? Pode sim sonhar com a volta à Libertadores, com um título inédito, com algo que mude a história recente do clube. Mas se ficar parado, se repetir os erros do passado, a frustração será inevitável. E será difícil justificar diante de tantas oportunidades desperdiçadas. Por isso o momento é de ação. O torcedor está fazendo sua parte. Está apoiando, comparecendo, acreditando. Agora é hora da diretoria responder à altura, porque o Bahia pode sim viver algo grande. Mas precisa querer. Precisa mostrar que não está apenas satisfeito em fazer bonito. Que quer de verdade fazer história.
E enquanto o Bahia tenta se firmar como uma das potências emergentes do futebol brasileiro, o cenário ao redor vai mudando. Os clubes do Nordeste, que antes eram tratados quase como figurantes na elite do futebol nacional, começam a ganhar espaço, voz e principalmente resultados. A própria tabela da Série A mostra isso. Fortaleza, Ceará em outras temporadas e agora o Bahia, todos disputando de igual para igual com gigantes do Sul e Sudeste. A lógica do eixo está se rompendo. O Nordeste hoje enche mais estádios do que muitos clubes tradicionais do Sul. A média de público tem sido uma demonstração clara da força dessa região, e isso não é só paixão, é estrutura, é projeto, é seriedade. Claro que ninguém aqui está dizendo que Inter e Grêmio, por exemplo, deixaram de ser clubes grandes. Pelo contrário, são instituições gigantescas com muita história e conquistas, mas não dá para ignorar que hoje, em termos de organização, projeção e consistência, Bahia e Fortaleza estão incomodando mais. E isso é reflexo direto de gestões que olharam para frente, que entenderam que o futebol de hoje não permite mais amadorismo, improviso e decisões passionais. O Bahia, nesse novo momento, vem sendo um exemplo de como é possível transformar uma realidade sem perder a identidade. O clube mantém suas raízes, sua cultura, sua relação com a torcida, mas ao mesmo tempo trabalha com dados, análise de desempenho, gestão de ativos, controle orçamentário. A SAF trouxe essa profissionalização mais acelerada, mas não é só isso. A SAF é um meio, não um fim, e o Bahia entendeu isso melhor do que muita gente. Mesmo assim, a cobrança existe, e com razão, porque ter um bom projeto não pode ser desculpa para se acomodar. O torcedor tem todo o direito de exigir reforços, o clube está em posição de brigar por algo maior. Não dá para desperdiçar essa oportunidade esperando que as coisas se resolvam por inércia. Futebol não perdoa quem vacila na hora certa. E a hora certa é agora! A questão do goleiro, por exemplo, é um debate que vem crescendo a cada rodada. Muitos torcedores e até comentaristas já apontaram que é uma posição carente no elenco. E estamos falando de uma posição crucial. Um goleiro seguro pode fazer diferença entre um empate e uma vitória, entre uma eliminação e uma classificação. Ainda mais quando se projeta uma reta final de campeonato acirrada, com jogos decisivos, pressão, nervosismo. Um erro ali e tudo vai por água abaixo. Então por que não resolver logo essa lacuna? A ausência de Eric Pulga na partida contra o Sport foi um alerta. Quando ele não joga, o time sente demais. Isso mostra que o elenco é curto, que falta peça de reposição com o mesmo nível de intensidade. E aí volta aquele velho problema de quando o time perde ritmo no segundo turno por desgaste físico, suspensões e lesões. O torcedor já viu esse filme e sabe onde termina? Por isso é que a cobrança é tão intensa. O Bahia precisa agir diferente. Precisa antecipar os problemas antes que virem crise. O projeto do Grupo City é, sem dúvida, um dos mais ambiciosos em andamento no futebol brasileiro. Mas ele exige paciência. E aí entra o dilema do torcedor, como ter paciência quando o time está tão perto de algo grande, como esperar se o cenário parece finalmente propício para um salto esportivo. O discurso do processo a longo prazo é compreensível, mas o futebol é feito também de momentos. E o momento do Bahia é agora. O G4 não pode ser tratado como um detalhe, é algo raro que deve ser valorizado e, mais do que isso, aproveitado. O Bahia de hoje é um clube com estrutura, com saúde financeira, com visibilidade, mas falta aquele passo final. Aquele gesto que transforma potencial em conquista, que transforma planejamento em título. E isso se faz com decisões certeiras, com reforços pontuais, com investimento bem direcionado. Não adianta trazer jogador apenas para compor elenco. É preciso trazer atletas que entrem em campo e façam a diferença, que mudem o jogo, que desafiem os adversários, que agreguem ao grupo dentro e fora de campo. O torcedor quer sonhar e tem motivos para isso, mas esse sonho precisa de alimento, precisa de ações concretas, de vitórias consistentes, de reforços que tragam confiança, de declarações que mostrem que o clube não está apenas satisfeito em estar no G4. É preciso demonstrar que existe vontade real de permanecer lá, de lutar até o fim, de não abrir mão dessa chance de ouro. Enquanto isso, o ambiente externo vai pressionando.
Clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo já se movimentaram na janela, estão reforçando seus elencos para disputar o título. Outros, como São Paulo e Cruzeiro, também se mexem para não perder o bonde. O Bahia não pode ser espectador dessa movimentação. Não dá para assistir os rivais se organizando enquanto espera que o que já está no elenco dê conta de sustentar o ritmo até o final do campeonato. Isso seria, no mínimo, ingênuo. E o pior é que essa janela de transferências não é generosa em tempo. Ela fecha logo. E a burocracia, os trâmites, os prazos de inscrição, tudo isso exige agilidade. Se o Bahia demorar demais, pode perder alvos importantes. E aí vai ser obrigado a recorrer ao mercado de emergências que raramente oferece boas soluções. É agora ou nunca. A diretoria precisa ser firme, direta, objetiva. Ir atrás do que falta, sem enrolar, sem hesitar. E é claro que não se trata apenas de nomes badalados. O torcedor entende que o Bahia não vai contratar jogadores milionários como o Flamengo, mas existem boas oportunidades no mercado. Atletas jovens com potencial de revenda que se encaixam no perfil de SAF. É isso que se espera de um clube que faz parte do Grupo City, que use sua rede global de observação a favor do elenco, que traga talentos que estejam sendo monitorados há meses. Não dá mais para justificar com oportunidade não apareceu. O Bahia precisa ser a oportunidade. E o elenco dentro de campo tem mostrado que precisa desse reforço. A equipe tem sido competitiva sim, mas em vários momentos depende de mais de um ou dois jogadores. Caule, por exemplo, é fundamental na articulação. Quando ele não está bem, o time sente. O mesmo vale para Everaldo na referência para Tassiano na mobilidade. O time precisa de variações, de alternativas, de gente que entre no segundo tempo e mude a história da partida. E isso só se consegue com elenco robusto. É aí que entra o conceito de ambição esportiva. Não é só contratar por contratar, é contratar com o objetivo claro de vencer, de brigar pelo topo, de desafiar os maiores, de encarar o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético de igual para igual. E mais do que isso de acreditar que dá para ser campeão, porque dá! O campeonato está aberto, os pontos estão em disputa, o Bahia já mostrou que pode vencer grandes, agora precisa mostrar que sabe sustentar essa briga. A janela é o termômetro. É nela que o torcedor mede se o clube quer mesmo subir de patamar ou se vai apenas participar. E por mais que o discurso interno seja o de manter o processo, o futebol tem pressa e o torcedor tem fome. Fome de título de Libertadores de Pré. Volta ao protagonismo. Esse projeto tem tudo para colocar o Bahia entre os maiores, mas precisa agora agir como tal. E não adianta fugir da comparação com o Botafogo. Os contextos são diferentes, mas o torcedor olha e pensa se eles chegaram porque nós não, a pressão existe. E a SAF precisa entender que o torcedor nordestino é apaixonado sim, mas também é exigente. E com razão, porque é ele quem empurra, quem canta, quem lota estádio. E ele merece ver em campo um time que corresponda a essa entrega. A verdade é que o Bahia está diante de uma encruzilhada. Pode seguir o caminho seguro conservador e talvez até conseguir uma boa campanha sem brilho. Ou pode ousar, pode investir com inteligência. Pode mostrar que o projeto é grande sim e que não veio apenas para arrumar a casa. Veio para ganhar, para conquistar, para escrever uma nova história. E essa história pode começar agora. Basta querer, basta agir. Basta entender que esse é o momento. O torcedor já entendeu. O time aos poucos também está entendendo. Falta a diretoria fazer o seu movimento, porque o futebol não espera. E o Bahia tem tudo para fazer valer esse novo capítulo com a grandeza que a sua torcida tanto sonha. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro, conhecido por exportar talentos e influenciar culturas esportivas mundo afora, pode estar prestes a testemunhar uma movimentação surpreendente nos bastidores do cenário internacional. Recentemente, o ex-jogador e atual empresário Ronaldo Nazário, dono do Real Valladolid da Espanha e do Cruzeiro no Brasil, teceu elogios enfáticos ao Sport Clube Bahia, gerando uma onda de especulações na imprensa europeia. Em uma entrevista descontraída durante um evento de marketing esportivo, Ronaldo mencionou o Bahia como um clube emergente com projeto sólido e gestão profissional,
Palavras que, embora breves, tiveram grande repercussão especialmente entre veículos esportivos da Espanha, Itália e Inglaterra. A fala foi interpretada por alguns analistas como um possível indicativo de interesse comercial ou de uma parceria futura envolvendo o fenômeno e o clube baiano, o que seria um marco histórico para a equipe nordestina atualmente sob o guarda-chuva do Grupo City. A repercussão foi tamanha que alguns tabloides europeus chegaram a especular uma futura sociedade entre Ronaldo e o conglomerado árabe que administra o Bahia, levantando hipóteses sobre uma eventual fusão de forças para alavancar o time no cenário internacional. O comentário, ainda que aparentemente casual, ecoou fortemente nos corredores do futebol europeu. O Bahia, que vive um novo momento sob a administração do City Football Group, vem atraindo olhares pelo projeto ambicioso que busca consolidar o clube como potência do futebol brasileiro e vitrine internacional. O elogio de Ronaldo, portanto, não poderia vir em melhor hora, reforçando a percepção de que algo grande está se desenhando em Salvador. Na Europa, analistas esportivos destacaram que o fenômeno raramente faz comentários públicos sem que haja uma intenção estratégica por trás. Isso levou muitos a especular se há de fato negociações em curso ou ao menos uma aproximação planejada entre Ronaldo e o Bahia, ainda que informal. O jornalista italiano Marco Bellini, do Calciomercato, afirmou que onde há fumaça, há fogo, reforçando que empresários ligados ao ex-camisa 9 estariam sondando oportunidades de investimentos complementares ao portfólio atual do ex-atacante.